Pessoal, muito boa noite para você que vai nos assistir ao vivo, mas boa tarde, bom dia, em qualquer parte do mundo onde você estiver nos assistindo pelo streaming, né? Seja carinhosamente bem-vindo aqui ao São Paulo TV. E hoje nós estamos com uma figura costumeira do nosso programa, um homem que sempre não faz entrevista, ele nos dá verdadeiras aulas, um dos maiores mestres tributários desse país, professor Kiyoshi Arada. Que prazer em tê-lo de volta aqui, doutor Kiyoshi. Fazia tempo que a gente não se falava e eu estou tendo essa honra de aprender um pouquinho mais essa noite. O prazer é meu, Raul. Faz tempo que a gente não se falava mesmo. Então, mas é um prazer. Eu sei que o senhor já está bravo, né? Porque realmente as questões, o que o nosso judiciário está fazendo e os nossos deputados estão fazendo, realmente é para deixar todo mundo nervoso, principalmente por essa carga tributária que deve vir, com certeza, após a aprovação da regulamentação dessa nova reforma tributária, que pelo jeito foi uma reforma para pior, né? Levou tantos anos para ocorrer e pelo jeito, pelo que a gente está sabendo, pelo menos nós mais leigos, né? Sabendo que o negócio está ruim para o povo brasileiro. Qual é a sua opinião, doutor Kiyoshi, dessa regulamentação da reforma tributária, que, segundo eu soube, foi aprovada em toque de caixa de um dia para outro, 170 páginas de um relatório tiveram que ser votados e aprovados? Bom, quando falava em fazer o anteprojeto de regulamentação, PLP 68 de 2024, eu discutia lá com os colegas, vocês ficam falando para a gente contribuir para melhorar. Eu falei, olha, se a matriz constitucional é cheia de defeito, é inconstitucional por quebrar o princípio federativo, para criar um tal de comitê gestor que faz o papel de Estado sem ser poder de Estado, como é que uma regulamentação poderia aperfeiçoar isso? Então, o que a regulamentação fez foi aperfeiçoar o inferno fiscal. Nós tínhamos 491 normas constitucionais pela emenda constitucional número 132 de 2023. Agora, com essa regulamentação, nós temos 8.000 normas. 8.000 normas que não definem coisa nenhuma, entendeu? Fica falando que vai ficar num patamar de 26,5%, mas onde que isso está escrito na regulamentação que foi aprovada a toque de caixa no dia 10? Não está escrito em lugar nenhum. Muito ao contrário, estão falando que em 2031 vão fixar a alíquota padrão, que não vai passar de 26,5%, e vai fazer uma lei complementar dizendo que estabelecendo uma trave em 26,5%, de maneira que, se novo governo quiser aumentar, ele vai ter que fazer uma nova lei complementar, mudando essa trave, entendeu? Então, tudo isso é mentira. Fico falando em desconto de 30%, 60%, sem dizer sobre que percentual vai incidir esse desconto, entendeu? Então, isso é muito relativo. Tudo parece que está sendo feito de uma forma escondida, sem transparência, para ocultar os vícios, os defeitos e as barbaridades. Inclusive, professor, eu já fiquei sabendo de algumas coisas, é claro que eu nem li em jornal o que é que foi realmente regulamentado. Uma coisa que já me falaram é que nós vamos ter uma alta subida dos planos de saúde. Quer dizer, já estão falando em aumento de 30% a 35% que os planos de saúde vão poder aplicar. O que, se isso realmente acontecer, muita gente que tem plano de saúde não vai aguentar pagar e vai sobrecarregar o serviço público, que já é caótico. Como é que o senhor vê isso aí, por exemplo? Raul, essa reforma veio atrapalhar, veio desregulamentar todos os setores produtivos do Brasil. Não é? Parece que rasam com a cartilha, é proibido dar certo. O setor de serviço é o setor mais expressivo em termos de produtividade, entendeu? Então, é o setor mais castigado. Então, plano de saúde está dentro do setor de serviço, que foi o mais castigado. Vai lá para a estratosfera.
Eu, por exemplo, que sou profissional liberal, eu pago por alíquota fixa. Agora, eu vou pagar o IPI, vou pagar o ICMS, além do ISS que já vinha pagando, de forma alíquota, e vou pagar as contribuições. Então, eu vou sofrer praticamente um aumento de 300%, entendeu? E o serviço em geral, ele vai lá para a estratosfera, entendeu? Como é que você pode fundir no IBS, num único tributo, impostos de competência tributária diferente? Isso até o primeiro-anista do direito sabe. Você não pode fundir tributo da União com tributo do Estado e com do município. Municipal. É, Então, eles verdade. acabam com a federação. Esses burocratas, jejunos do direito, mais do que jejunos, são mal intencionados. Eles quebraram a estrutura federativa do Brasil. O Brasil não é França, não é Itália, não é Portugal. Não é um país europeu onde o país é unitário. Lá não há disputa de poder tributário entre as províncias e o poder central, como não havia no Brasil Império. No Brasil Império, você tinha um único artigo sobre direito tributário. Dizia que era competência exclusiva da Câmara decretar impostos. Ponto. Não tinha mais nada. Com a Constituição de 1991, veio a federação. Aí veio a divisão do poder tributário, impostos privativos da União, dos estados e municípios, seguido de fundo de participação dos estados e municípios, formado com o produto da arrecadação do IPI e do imposto de renda, para distribuir entre estados e municípios, e 3% para a região norte, nordeste, centro-oeste, para compensar os desníveis regionais. Porque norte, nordeste e centro-oeste são os estados que compõem um Brasil diferente dos estados componentes da região sul-sudeste, que é uma outra realidade. Então, esses jejuns de direito tributário importaram o IVA, importar por si só, Jofé, não faz mal a ninguém. Lógico. Agora, o absurdo é importar e não ter o mínimo de lucidez para adaptar à realidade brasileira. Eles importaram o nome, né? Só importaram o nome, pelo jeito. Não, importaram o nome e deturparam o nome. É. Importaram o nome, por que não deixou com o nome de IVA? Por quê? Imposto sobre Valor Agregado. Aí acaba a discussão, porque IVA é muito claro. É imposto de natureza mercantil, só há valor agregado se houver operação comercial. Se você doar, não há operação mercantil. Se for de graça, não há. Mas então eles falaram, isso daqui é muito simples, isso daqui não pode. Vamos inventar uma expressão IBS, que tem por limite o céu. Até agora, com 8 mil normas, não conseguiram definir quando que o contribuinte tem que pagar esse maldito IBS. Gastaram 2 artigos. Artigo 4º, não incide sobre bens corpóreos e incorpóreos onerosos. Inciso 2. Incide sobre bens corpóreos e incorpóreos gratuitos. Depois tem um parágrafo único. Incide também sobre bem móvel e incorpóreo. Onde é que ele foi pegar essa expressão bem móvel e incorpóreo? Então. Bem móvel, para mim, é aquele que pode apalpar, pode pegar. Agora, bem móvel que você não pode apalpar, porque é incorpóreo, é intangível, o que eu conheço são os direitos autorais, em que a lei de direitos autorais deu a natureza de bem móvel, por uma ficção jurídica. Até aí tudo bem, mas o grande espanto é quando eles definem o local de pagamento desse bem imóvel e material. É local da situação do imóvel. O que tem que ver direitos autorais com local de situação do imóvel? Deveria ser, por coerência, local do domicílio do titular dos direitos autorais. Aí sim, entendeu? Então, eles não sabem o que estão fazendo. Eu estou achando que isso daí, Marco Sintra e o Fernando Lobo me contestaram, diz que não é má fé, que é falta de conhecimento, é despreparo. Eu estou achando que não é só despreparo, entendeu?
é vontade mesmo de sabotar, de dificultar, criar um caos, entendeu? Tornar a coisa confusa, né? Se importar o IVA, por que Cargas d'Água não manteve o nome de IVA? Entendeu? Que aí, E do IVA, como é feito em outros países, né? consagrada no mundo inteiro. Todos os países já sabem que é imposto por valor acrescido. Se não houver valor acrescido na revenda da mercadoria, não tem imposto. Eu falei, não, aí não dá, porque fica muito claro. Então, fizeram IBS. Como eles mantiveram, ficaram batendo na tecla que tem que ser IBS, eu fiz uma sugestão no Senado Federal. Vamos mudar a denominação de imposto incidente sobre bens e serviços para imposto incidente sobre operações relativas à circulação de bens e serviços, para deixar caracterizada a natureza mercantil do imposto, entendeu? E também para aproveitar o conceito que o Supremo Tribunal Federal levou 23 anos para expressar o significado de circulação de mercadorias, no sentido de circulação jurídica. Se não houver compra e venda, não incide ICMS, porque é sobre operações relativas à circulação de mercadoria, que não é circulação física, mas uma operação jurídica que implica na mudança de propriedade ou de posse da mercadoria. Não, isso daí eles descartaram. Não? E depois, para evitar essa carga tributária estúpida em setor de serviços, notadamente plano de saúde, essas coisas todas, eu tinha proposto, deixa o setor de serviço de lado. Põe lá o IBS federal, que já existe com o nome de CBS, só mudou o nome, é imposto, entendeu? Tanto é que tem um regulamento único, CBS e IBS. Contribuinte igual, base de cálculo igual, entendeu? Tudo igual, fato gerador igual. E deixar o IBS só para o Estado, entendeu? E deixa o município de lado. Aí não tem que criar essa figura mitológica de comitê gestor, que eu chamo de rinoceronte com cabeça de tico-tico, entendeu? Para sugar mais recursos nossos. Raul, você já viu alguém criar um imposto para financiar o órgão arrecadador? Pelo amor de Deus. Tem que ser financiado com arrecadação de impostos em geral. É para isso que existe. É o imposto do imposto. Não, mas o IBS ele tem uma destinação de 60% da arrecadação de 2006 vai para o comitê gestor. 2007 e 2008, 50% da arrecadação. E isso não existe em nenhum lugar do planeta, o imposto para financiar o órgão arrecadador. Como é que é possível? Depois, não para por aí, Raul. Nós temos um imposto também sui generis sobre esse aspecto. É a interferência de 3 entidades políticas, além do comitê gestor, nesse processo de criação, fiscalização, arrecadação e distribuição. A União cria, por lei complementar, o IBS. Só que ela não pode fixar a alíquota, também não pode fiscalizar, também não pode arrecadar. Quem fixa a alíquota são os municípios e os estados, tá? Que fiscalizam. Só que, se ele lavrar auto de infração, quem vai decidir sobre esse auto de infração é o CBS, é o comitê gestor, é o rinoceronte com cabeça de tico-tico que vai julgar. E quem arrecada e distribui é esse comitê gestor, entendeu? Então, é um negócio absurdo. Então, eu costumo dizer, assim, de brincadeira, Raul, que esses burocratas devem ter se inspirado nos Jogos Olímpicos. Ele viu lá o revezamento da tocha olímpica e resolveu fazer a mesma coisa na reforma tributária, em que as entidades políticas se revezam junto com esse rinoceronte com cabeça de tico-tico para, finalmente, arrecadar e distribuir o produto da arrecadação do imposto. Ou seja, o
o objetivo principal, que era simplificar, só serviu para complicar. Essa é a verdade. Portanto, não pode ser bem intencionado, né? Não pode, mas eles são falaciosos. E tem a Globo, eles têm a Globo na mão, que eles inventam qualquer mentira, a Globo, de tanto mentir, o povo fica achando que é verdade, né? De tanto dizer que, nos tempos que antecederam a aprovação a jato da reforma tributária na Câmara, 3 dias de discussão, um atropelo do regimento interno, a Globo falava dia e noite, no metrô, no aeroporto, na estação de trem, tudo quanto é lugar. Reforma tributária para simplificar. É preciso simplificar esse monstruoso sistema que tem 4 tributos incidentes sobre o consumo. Então, nós vamos fazer só um. O contribuinte não vai ter que quebrar a cabeça com 4 impostos, vai se livrar de 4 tributos. Ele vai pagar um só. Isso vai fazer a economia deslanchar, entendeu? Vai acabar com burocracia. E criou um inferno fiscal. Eles continuam ainda hoje falando que essa reforma tributária está assentado num tripé. Primeiro tripé, simplificação. E botou lá, criou um inferno fiscal. Neutralidade fiscal. Nessa aprovação do dia 10, um monte de setores foram lá pleitear regime especial. Eu quero 30, eu quero 60. E o deputado falou, não, pois não, você quer 60, está aqui, 60. Entendeu? Remédios, por exemplo, são 370 remédios que ficou com a alíquota de 60, entendeu? Onde que está a neutralidade nisso? É claro que essas reduções vai fazer com que a básica vá lá para a estratosfera, entendeu? Como eles têm a certeza absoluta de que não vai parar no 26,5, eles não têm a coragem de fixar em 26,5. Por que deixar para depois? Para que protelar a mentira? Se a mentira vai vir à luz em 2031. Entendeu? Querido Papai Noel, eu queria que a nossa cidade estivesse toda enfeitada, que cada esquina contasse uma história de Natal, que as ruas estivessem lindas e que todas as pessoas tivessem um Natal inesquecível. A Prefeitura de São Paulo deseja a todos um Feliz Natal. Prefeitura de São Paulo. Aqui o trabalho não para. Agora, antes de chegar a essa luz aí em 2031 dessa mentira, nós vamos ainda a economia brasileira vai sofrer demais, porque isso com certeza, imagine o seguinte, doutor Quiocho, o senhor que é advogado, o senhor tem o seu escritório de advocacia, eu, por exemplo, sou engenheiro, quanto é que vai, para quanto vai as nossas alíquotas? Ninguém sabe. 26%, 30%? Nós vamos pagar mais? Quanto vamos pagar mais? Nós vamos sangrar muito mais do que estamos sangrando atualmente. O Brasil é o país que mais tributa no mundo. Isso considerando, evidentemente, a contrapartida em termos de serviços públicos essenciais. Nós temos uma tributação para lá do primeiro mundo, mais do que o Japão, mais que os Estados Unidos. E temos serviço público pior que o da Uganda. Entendeu? Então, isso faz com que o nosso tributo seja o maior do planeta. Entendeu? O Brasil é campeão absoluto em carga tributária. Aliás, como é que se faz uma regulamentação, vamos dizer, para determinadas profissões, prestadoras de serviço, como nós falamos, advogados, engenheiros, médicos, se eles fazem uma regulamentação sem que a gente saiba para quanto a gente vai pagar, quer dizer, quanto vai ser a nossa alíquota? Se já está regulamentado, como é que nós vamos saber? Não, é que eles fundiram. Está tudo regulamentado no sistema atual. Eles desmancharam tudo, destruíram o sistema, só que como eles têm a consciência de que estão dando um tiro no escuro, não sabem se vai dar certo ou não vai dar certo, eles tiveram a cautela de manter o sistema tributário atual para socorrer as finanças do Estado, na hipótese de esse CBS der tudo errado.
E tudo sinaliza que vai dar errado, entendeu? Tudo está sinalizando nesse sentido. Não é possível você fundir, em primeiro lugar, ICMS e ISS, de tributos de competência diferente. Estadual e municipal. E mais ainda, um incide sobre bem corpóreo, outro incide sobre bem incorpóreo. Logo, fica complicado você definir o local de pagamento, como eles definiram, no local de destino. Bom, isso é bom para a mercadoria, certo? Local de destino. Mercadoria você desloca para Santa Catarina, para o Paraná. Não é? Prestação de serviço não é palpável, não tem local de destino, entendeu? Mas está lá. Eles criaram aí 11 hipóteses casuística. Aqui, paga lá, paga lá. É impossível isso daí, porque o comitê gestor, esse rinoceronte, ele tem que arrecadar pela soma da alíquota estadual e municipal. E como é que ele vai separar de que município pertence com essa regra geral no local da prestação? Porque eles não têm a mínima ideia da legislação tributária em vigor. Porque se eles soubessem, ele pegaria o artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003, que traça uma regra geral. Local de pagamento, primeira regra. Local do estabelecimento prestador. Na falta de estabelecimento prestador, local do domicílio do prestador. Certo. E, nas 25 hipóteses mencionadas, no local da execução do serviço. Que, por sinal, esses 25 hipóteses demanda a presença física do prestador no local. Reflorestamento, ajardinamento, plantio de árvores, tudo isso você tem que estar no local. Então, aí está resolvido. Agora, do jeito que eles fizeram, juntaram duas coisas e 11 hipóteses diferentes de local do pagamento, e de maneira inexequível. Vamos supor lá, pedágio. O pedágio, pelo sistema atual, você cobra no local do estabelecimento prestador, no local da rodovia, dono da rodovia pedagiada. Se é São Paulo, então você cobra em São Paulo. Agora, local, no destino, você, quando pega um carro e sai pela Castelo Branco, você ultrapassa um monte de município. Como é que faz? Vai pagando em cada município, você vai pagando? O imposto é recolhido em cada município? Ou é no destino final? Se você for lá para Barranca do Paranapanema, você paga lá? Que coisa. Então, ficou um caos. Eles não atentaram para esse problema, entendeu? Então, os burocratas jejunam em direito e jejunam em tudo. Não tem nem experiência de vida. Você fala em rodovia pedagiada, ele fala, mas o que é pedágio? Ele não tem nem ideia. Não tem nem ideia de como é recolhido o ISS do pedágio. Eles não têm ideia. Não é em cada município. Recolhe-se no local do estabelecimento dono da rodovia pedagiada, ou concessionário da rodovia pedagiada. Entendeu? Então, esse sistema inteligente da Lei Complementar 116, que sucedeu a Decreto-Lei 68, 406 de 68, eles jogaram fora. Ou melhor, eles nem sabiam que existe, nem sabem que existe. Então, foi inventar um sistema doido que vai dar dor de cabeça para todo mundo. Agora, diga-se a bem da verdade, que a maior parte da burocracia, do trabalho, da despesa, ficou a cargo do ente político. Não, quem vai calcular tudo isso daí, quem vai quebrar a cabeça, não é o contribuinte. Entendeu? Então, essa rinoceronte com cabeça de tico-tico vai ter que botar uma cabeça maior, cabeça de avestruz, talvez, para raciocinar como é que ele
vai recolher o IBS do pedágio. Entendeu? Ou seja, vai favorecer também a indústria de multas, né, professor? Porque imagine o contribuinte. Nós vamos contribuir errado e vamos pagar caro em multas por causa disso, né? Então, o governo vai gastar muito dinheiro. O governo não tem segredo. Gastou dinheiro, o Lula fez uma viagem, no dia seguinte vem o seguro do automóvel, depois vem as blusinhas, entendeu? Então, se ele perdeu aqui, ele tira lá, tira o dobro. Então, o governo não tem problema. O problema é até que ponto a população, a economia vai suportar esse encargo tributário que já está superado, saturado de há muito tempo, entendeu? 35% do PIB é muito tributo, é muita coisa. 5 meses do ano para pagar a conta. Raul, agora nós temos o segundo imposto universal. Nós, até agora, tínhamos só imposto de renda, que todo mundo paga, porque é universal, entendeu? Agora nós temos o tal de IBS, que é um imposto universal. Engenheiro paga, o advogado paga, o juiz paga, o promotor paga, o delegado paga, o industrial paga, o comerciante paga, o prestador de serviço paga, o pedreiro paga, o pintor paga, entendeu? Então, todo mundo paga IPI, paga ICMS, entendeu? Esse é o imposto universal. Então, agora, diga uma coisa. Desculpe, não, eu ia perguntar para o senhor, doutor, eu acho que uma das grandes preocupações nessa reforma é que muitas pessoas que querem deixar a sua casa, o seu bem, para o seu filho, né? O que vai mudar? É ITBI, ITCMD, o que vai? A alíquota de 4 vai para 8, alguns estados, está a limitação em 8, mas diz que eles podem mudar até a limitação, chegar até 20%. Como é que está essa parte? Como é que isso foi enquadrado nessa reforma? O setor de serviços, você está falando? Não, eu digo no setor, quando você vende uma propriedade ou você faz uma doação, como é que vai aumentar essas alíquotas? Doação, por exemplo, eles botaram uma brecha para cada estado instituir uma progressividade, entendeu? Quanto maior o valor da doação ou da herança, maior a alíquota. O IPTU, eles quebraram o princípio secular da legalidade tributária. Agora, o prefeito pode ajustar o valor venal do imóvel que você habita por decreto. Não precisa mais a PGV aprovada por lei. Entendeu? Então, tudo isso é um caminho para você aumentar mais tributos para dar conta da despesa que esse novo imposto vai causar para o poder público. Quer dizer, então, tudo isso, então, o senhor prevê, com tudo isso, por exemplo, um aumento do IPTU dos imóveis, com certeza, isso leva. Porque hoje é o seguinte, hoje o senhor vai vender um imóvel, embora o seu valor venal esteja, digamos, em R$100 mil, mas a prefeitura já tem uma tabela de atualização dela, e que vão dizer que esse imóvel, não, na verdade está 100 mil por causa do imposto de renda, ou pelo próprio valor venal do imóvel, mas o preço de venda dele é 400 mil. Então você vai pagar a tributação, né, sobre 400 mil, ou a diferença de uma coisa para outra. Então, se isso vai ficar num critério de um município, o sujeito pode ter um valor infinito a pagar aí de imposto, né? Mas isso é coisa de burocrata. Coisa de burocrata. Do tipo desses que fizeram a reforma tributária. Por quê? O valor venal ele tem que ser estabelecido em lei, como no IPTU, a Lei 10.235, que vai dar o valor do metro quadrado da construção, segundo o padrão construtivo, valor do metro quadrado do terreno, conforme a localização, fator esquina, etc. Tal. E o lançador, o que vai fazer? Ele vai pegar o seu imóvel e enquadrar em uma das hipóteses previstas no
na planta genérica de valores. Seu imóvel se situa em tal setor, em tal quadra. Então, tal quadra, o metro quadrado da construção para construção regular é X. Então, multiplica pelo número de área que você tem. O terreno seu, o valor unitário é tanto. Então, você tem 100 metros quadrados, é tanto. Então, aí está a segurança jurídica. Então, a lei dá o critério objetivo para o executivo proceder ao lançamento, enquadramento do imóvel na PGB e fazer o lançamento. Mas não, a prefeitura está disponibilizando, com força obrigatória, o valor de referência, que eles chamam de valor de referência, para contrapor o valor venal. Eles ficam alimentando o computador dia e noite, mediante pesquisas por telefone ou por anúncio no jornal. Então, foi lá para a estratosfera o valor venal, o valor de referência. Isso foi decretado inconstitucional pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, porque falou que não pode confundir a esfera abstrata e genérica da lei, que dá o critério de apuração do valor venal, com o efetivo valor venal. Não é função do executivo disponibilizar valor venal para milhões de imóveis existentes em São Paulo. Ele tem que disponibilizar o critério para encontrar o valor venal, mas não o valor venal concreto. Mas eles não estão cumprindo, entendeu? Pelo menos o Estado, que estava adotando esse valor de referência para cobrar ITCMD, quando o tribunal decretou a inconstitucionalidade, ele parou. Ele está tributando agora com o valor da efetiva transferência. Se você vendeu por 1 milhão, é 1 milhão. Não importa que o valor de referência seja 3 milhões, entendeu? Então, esse absurdo continua. Eu acho que deveria processar criminalmente esses lançadores, esses que estão fazendo o lançamento, valendo-se do valor de referência, passando por cima da decisão do plenário do Tribunal de Justiça de São Paulo, entendeu? Isso é um absurdo. Agora, no IPTU, como cabe ação coletiva, igual aquela que entrei contra o Kassab em 2013, deu a liminar, suspendeu. Mas no ITBI não existe possibilidade de ação coletiva, porque a compra e venda acontece um aqui, o outro lá, entendeu? O IPTU não, todo mundo recebe o lançamento. Então, um sindicato, uma associação, ele pode entrar com uma ação coletiva, o que não acontece no IPTU, no ISS, no ITBI. Então, eles aproveitam essa dificuldade do contribuinte e ficam extorquindo. Porque se você impugnar, eu impugnei porque eu não pago honorários. Nas garagens que eu fiz, o valor venal da garagem que eu comprei é 5 vezes menor do que o valor de referência que eles me deram. Eu paguei porque, se você não clicar aquele valor que sai no computador, não sai a guia para você pagar. E sem a guia de pagamento, você não consegue fazer a escritura. Então, eu paguei e entrei com ação de repetição, entendeu? Então, porque eu sou advogado. Mas se você for contratar um advogado para impugnar esse lançamento, os honorários vão sair mais caros do que o valor do imposto. Então, todo mundo paga, é aí que o malfeitor da prefeitura, o mau caráter, o ladrão, aproveita para ir extorquindo. Que isso é extorsão. Se tem uma decisão do plenário do Tribunal de Justiça, né, o órgão especial, o órgão máximo do tribunal, decretando a inconstitucionalidade, o que uma pessoa decente tem que fazer é se curvar a decisão judicial. Mas não, eles não estão nem aí, continuam cobrando. É uma fúria arrecadatória. Mas outra coisa também, professor, uma das coisas que mais preocupa a população é a tributação em cima dos alimentos. E agora, o que o senhor acha? Melhorou ou piorou com essa reforma? Não, com essa reforma ficou zerado, né?
a cesta básica ficou zerada. Tá? Certo. Agora, o problema, houve uma discussão, o Lira era contra, mas um deputado que seguia a orientação do presidente Lula conseguiu emplacar a carne. Porque ele falava em picanha. E agora adotaram o gênero carne. Carne, ao meu ver, ele abrange picanha, filé mignon, alcatra, contrafilé, abrange tudo isso daí, entendeu? Eles querem tributar. Então, está zerado, porque faz parte da cesta básica. Está zerado. Por isso que estou dizendo que a alíquota vai subir. Está zerado. O problema não é de zerar a alíquota, entendeu? O problema é se o consumidor de baixa renda, que são aqueles 40 milhões de vulneráveis que estão no Bolsa Família, mais ou menos por aí, será que eles têm condições de comprar carne porque sumiu o tributo e sobrou carne? Eu duvido. Então, os pobres vão continuar sem carne, entendeu? Então, essa demagogia de incluir carne na cesta básica, que o rico também consome, entendeu? Vai engordar os ricos. Eles vão ter carne mais barato, vai ter o filé mignon, vai ter picanha mais barato. Isso, se os empresários não cometerem a desonestidade que eles costumam cometer. Eu me lembro do tempo não do ICMS, do ICM. Eu trabalhei muito na Secretaria da Fazenda para isentar os chamados produtos hortifrutigranjeiros. Bom, antes e depois da isenção, o maço de agrião, maço de alface continuou custando o mesmo preço. Então, onde que foi o valor da isenção? Engordou o atacadista, engordou o feirante. O consumidor continuou pagando igual. Entendeu? Eles, em vez de repassar o benefício para o consumidor, eles incorporaram na sua margem de lucro. Entendeu? Então, nesse país, olha, pobre parece que não tem vez. Entendeu? Nós já temos visto nos supermercados um aumento enorme dos alimentos. Tivemos aí até o caso do azeite, né, que subiu aí mais de 50%, uma coisa absurda. E aí todo mundo reclamando, cada vez, mesmo a gente conversa com pessoas de supermercados e diz que cada vez menos as pessoas compram menos coisa, porque cada dia aumenta mais. Agora, se essa carga tributária tende a aumentar, por causa dessas taxações todas, onde é que vai o alimento no Brasil? Vai piorar. Você vê que essa desgraça aí no Rio Grande do Sul, os empresários produtores de arroz já resolveram dar uma mordidinha, entendeu? Porque a safra já tinha sido colhida quando veio o desastre. Então, eles ficaram lá pensando, vai comprometer a safra seguinte, então o preço vai subir, então eu vou esconder o estoque. Né? Esconder o estoque para forçar a subida. Foi aí que o Lula falou, bom, matou 2 coelhos com uma cajadada. Eu falei, eu vou importar lá da Tailândia, um arroz de 5ª categoria, né? Compro barato, e depois vou leiloar, e quando falaram naquele leilão lá, eu comecei a botar a boca no trombone, né? Que raio é esse de 3 licitantes? Formar um cartel de 3 para arrematar 300 toneladas? Eu descobri que um deles era fabricante de celulose, entendeu? Não tem nada a ver com o setor de arroz. Aí a coisa ficou tão preta que o governo anulou esse leilão, entendeu? E agora eu não sei em que pé está, entendeu? Eu sei que o arroz subiu, entendeu? Por conta desse desastre, não era para fazer o efeito imediato. Só surtiria efeito depois que acabasse o estoque. Mas o Rio Grande do Sul tinha estoque suficiente para abastecer por mais de um ano. Entendeu?
Mas os empresários espertinhos, eles exploram tudo, eles aproveitam a desgraça para ganhar mais dinheiro. É verdade, tá certo. Bom, professor, nós já vamos chegando quase ao final do programa, faltam mais uns 3 minutos. Eu queria que o senhor desse as suas considerações finais, então, sobre o assunto, sobre o tema em geral. Pois não. Então, muita gente vai acordar quando começar a ser tributado de fato, em 2006. Mais precisamente em 2007, quando a alíquota vai ser maior. 2027, né? 27. 2027. Até lá, o pessoal continua anestesiado pelaquela propaganda intensiva da Rede Globo, não é? Que prestou um grande desserviço à nação, fazendo difusão da falácia governamental, dizendo que vai simplificar, que vai acabar com 4 tributos, que é muito. Eles não têm nem ideia de por que existe tantos impostos no Brasil. Porque o Brasil, inteligentemente, distribuiu a carga tributária para diversos segmentos da sociedade. O industrial paga o IPI, o comerciante paga o ICMS, o prestador de serviço paga o ISS e o produtor rural paga o ITR. Né? Então, é um critério racional. Agora todo mundo paga o IPI, paga o ICMS, paga o ISS. Isso não faz sentido, entendeu? Mas, enquanto não vigorar por 2 anos, 3 anos, esse maldito imposto, o pessoal não vai cair na realidade. Por quê? A propaganda falaciosa fez tanto estrago, né? Fez uma lavagem cerebral, que é difícil de alguém acreditar no que eu estou falando, que criou um inferno fiscal absurdo, né? E a tendência é piorar a cada medida que eles tomam. Né? Quando foram aprovar o segundo regulamento, esse inferno fiscal vai ser mais aperfeiçoado assim, em termos de infernização. Entendeu? Então, a minha mensagem final é que a população em geral não deve esperar nada dessa reforma que eu digo, reforma falaciosa. Eles escondendo a verdade. Se eles juram de pés, mãos juntas, que não vai passar de 26,5%, porque cargas d'água então não fixa desde logo. Por que não faz isso? Então, a conclusão não precisa nem dizer, muito fácil. Estão escondendo a realidade. Porque se eu fixar agora, eles vão ter que fixar no mínimo 28,5%, 29%, que vai ser o imposto de consumo mais caro do mundo. E que vai valer a partir do ano que vem, né? Ou ainda entra esse ano já valendo? Não, 2006. 25 ou 26? 25 ano que vem? 2026. 26, tá. Bom, então temos... Por conta dessa arrecadação, o Comitê de Gestão vai morder 60% da arrecadação. 2027 e 2028, ele vai morder 50%. Então, é um imposto, que eu escrevi um artigo, IBS é um imposto para financiar a oligarquia. É isso daí. Tá ótimo. Bom, pessoal, chegamos ao final do programa, ou melhor, da aula de tributação, de tributário, que o professor Kiyoshi nos fornece cada vez que ele está aqui. Queria agradecer a atenção de todos e voltamos na semana que vem com mais um São Paulo TV. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus nos permitir.